Senhoras e senhores, com mais autoridade, é com a maior satisfação de conter a palavra do meu Deus Neto, que irá discorrer sobre o tema culpa médica e ônus estatório. A minha reitora, professora doutora Tânia, da agora Bonavista, meus queridos colegas, o Choma, o Roger, o Rodrigo, que leu aqui o meu currículo, a doutora Joana, nossos queridos colegas magistrados, queridos colegas professores da universidade, nosso maior parente, companheiro de militar, meus senhores médicos que se encontram vinculados a instituições como o IMED, que é uma parceira da universidade nesse evento, senhores acadêmicos de Direito, aqui da Caetini, também ouvintes da Faculdade de Direito da Universidade da Cidade, professor Celso, diretor daquela faculdade, minha senhora, meu senhor. Eu já lhe digo o seguinte, que ouvi toda a questão. Evidentemente, eu dizia ao professor Narciso que depois que ele entrou para essa palestra, eu até sentaria a palestra. Primeiro, nós gostaríamos de estar ouvindo aquele belíssimo dueto das nossas queridas colegas acadêmicas que nos brindaram uma magnífica interpretação. Seguida, a apresentação do Roger e essa belíssima peça oratória da nossa colega acadêmica. E a propósito do amigo, eu ouvi alguém dizer que o amigo não se ganha, o amigo se conquista. E eu quero deixar para os senhores que desde 2000 a todos os 2000, quando eu estive aqui pela primeira vez, os senhores conquistaram um amigo. Alguém que sempre admirou essa faculdade de Direito da Universidade, hoje no Paraná, mas a faculdade de Direito de Norte Pioneiro, que detém, sem a menor sombra de dúvida, não quero aqui ser alguém que lisonjeia os senhores, mas isso é a mais retorcível realidade, é uma faculdade que desponta no cenário político, não só do nosso Estado, como também de todo o nosso Brasil. Então, essa faculdade conquistou um lugar real de destaque máximo no nosso contexto do ensino jurídico. E é por isso ser convidado pelo aluno, de acordo surgiu, de acordo pela paternidade, professor Narciso, para dirigir uma palavra, a propósito desse meu último trabalho aos senhores, sobre uma certeza. O amigo já se encontra no Estado. Né? E eu me sinto extremamente feliz por também conquistá-los pelos alunos, professores e alunos acadêmicos aqui da Faculdade de Direito, não só da Caetini, como também da Caetini, como meus alunos. O amigo, acima de tudo, ele só deseja o bem do seu amigo. E ele, infelizmente, vai ter que quebrar um pouco esse primado que está montado. Eu quero apresentar aqui alguma coisa sobre esse tema da culpa médica e o ônus estatório. Eu tenho meus senhores de antemão que é um trabalho, sobretudo, voltado à nossa atividade enquanto operador político, Nós, juízes, promotores, advogados, professores de direito, acadêmicos de direito, enfim, esse trabalho não aspira a qualquer objetivo meramente acadêmico, mas simplesmente é um trabalho, uma pesquisa de algumas ideias que nós colocamos ao longo do tempo, para que os senhores tenham um panorama geral dessa delicada matéria, que é a apelição da culpa na responsabilidade civil do médico. Eu, evidentemente, vou fazer uma síntese daqueles pontos que eu considero principais. E, conforme já antecipei a professor Narciso, ao término dessas minhas breves considerações, caso haja alguma dúvida localizada a respeito do tema, solicito à vontade para qualquer indagação, sem certeza absoluta, e com debate nós
poderemos esclarecer alguns pontos que, porventura, tenha ficado ali, relegado ao esquecimento nessas minhas considerações. Como eu disse hoje no Brasil, esse tema da responsabilidade médica vem sempre ganhando um certo destaque. Os médicos têm participado em muitos congressos de medicina no Brasil inteiro, no Chile, agora no mês de junho, quando eu trouxe matéria, em Belém, Pará, Recife, vou agora na casa do Grande Norte, outra vez Recife, então, da filha, agora do ano que vem, os médicos se preocupam, os hospitais se preocupam, porque o número de demandas indenizatórias envolvendo a atividade médica tem crescido. O ponto fundamental que nós temos aqui é que, a partir de 1988, da nossa Constituição Cidadã, o brasileiro, o Brasil, todos nós, tomamos uma consciência maior dos nossos direitos. E, nessa tomada de consciência, o que tem acontecido por aqui, muitas vezes, alguns aspectos que, essencialmente, eu me refiro agora à questão da responsabilidade médica, estão a merecer alguma reflexão. O ponto fundamental, há um juiz do Tribunal do Estado de Minas Gerais, o professor Hernando Guedes Santos, professor Família, o senhor conhece as obras dele, ele disse que o ideal é que o palestrante comece a falar sobre o óbito. Que o óbito, todo mundo sabe, é uma que forma uma base imprescindível para que as demais ideias fluam com maior facilidade. Então, veja, o óbito aqui em matéria de responsabilidade médica é mais ou menos o seguinte. Primeiro, o médico não se obriga ao ter o resultado, 100% dos casos. Então, houve, em 1923, um demócrata, ele elaborou essa divisãozinha das obrigações de meio de resultado. Isso não existe em hipótese nenhuma do direito unificado. E nós não temos também aqui no nosso código, nem uma cláusula e nem o código para falar de dinheiro. Em janeiro, você está aí nos comentários que surgem, usando talvez no dia provisório, por ter a pequena reforma, de qualquer maneira, saiu o código para entrar em vigor de janeiro, quando o outro Código Civil. Então, não existe no direito imposto, no ordenamento jurídico positivo, nenhuma divisão das obrigações que contemple essas obrigações de meios e obrigações de resultado. É uma construção doutrinária que ganhou largo curso na jurisprudência. Então, não há número nenhum. Só dizendo, qualquer acordo, qualquer tribunal do nosso país, e não só do nosso país, aqui na Argentina, Espanha, Itália, esses países, França, Portugal, que também têm direito unificado, solicitando que a obrigação contraída pelo médico em relação ao paciente, a relação é da natureza contratual. Mesmo que o médico encontre o paciente caído numa rua, e ele não escolhe, o médico não escolheu, ele está inconsciente, desvaiado. Então, ainda assim, se parte do pressuposto que a relação entre médico e paciente é uma relação de natureza contratual. Só que no Brasil, no nosso código de vigor, a responsabilidade médica é colocar lá no capítulo que trata da responsabilidade da criança, essa é a contratual. Essa é deriva da culpa, responsabilidade medida. Portanto, para nós, não tem grande implicação, consequência, definir essa responsabilidade como sendo contratual ou extracontratual. Isso é importante. A Espanha, por exemplo, foi feita prescrição. Lá, quando se trata de relação contratual, a prescrição opera em 10 anos. Extracontratual, 5. Aqui, no nosso caso, hoje, em qualquer hipótese, em se tratando de demanda legislatória decorrente da atuação do Código Profissional de Medicina, a prescrição está de 20 anos. No novo Código, esse ato prescricional, em qualquer demanda legislatória, é reduzido para 13. Evidentemente, é um prazo, um lapso, período de tempo, até inferior ao atual Código de Defesa do Consumidor, que fica por 5 anos. Então, eu vejo que como nós não temos hoje, e nem queremos no futuro, essa indicação de prescrição vinculada à natureza dessa relação política obrigacional que se estabelece entre médico e paciente, para nós não tem grande consequência prática, saber se é contratual ou extracontratual.
mas de qualquer forma, unanimemente, a doutrina ministra de relação como sendo contratual. E o médico, nesse contrato que ele firma com o paciente, ele não se obriga ao resultado cura, ou ao resultado sobrevivente, assegurar que o paciente sobreviverá. Ele simplesmente compromete em indicar esforços, aplicar todo o conhecimento científico dele contemporâneo aos conhecimentos consagrados pela arte médica, naquele momento que ele está atendendo o paciente, enfim, a aplicar até a terapia, a sua arte, a sua ciência, de tal modo que ele busque incessantemente a obtenção da cura. Só que ele não se obriga a usar a cura. Então, esse é o ponto fundamental. Como é a obrigação do médico? A obrigação de lei. O médico não se vincula à obtenção desse resultado, né, dessa meta ou taxa aí que é a cura do paciente. Entretanto, todos nós sabemos, os nossos tribunais são rigorosos, por exemplo, e tratando cirurgia plástica e técnica. Quando uma pessoa absolutamente sem qualquer espécie de aleijão ou de defeito, enfim, um organismo absolutamente sadio. E mesmo no tocante às linhas ou às simetrias do rosto, às linhas do corpo, aquela pessoa não desperta nenhuma espécie de curiosidade ou de algum senso de espécie negativo, mas ela procura um médico para ter uma melhoria, que às vezes só ela vê, mas é algo íntimo, físico, alguma coisa que não está interior da pessoa. Muito bem. Se esse resultado melhorar esse teste não produtivo, daí sim os nossos tribunais têm sido rigorosos, dizendo que o cirurgião plástico não. Ele, contrário, uma obrigação de resultado. Se ele piorar o aspecto estético do paciente, ele responderá pelo não atingimento daquele resultado, teria que esperar numa intervenção eletiva. Eu sou um sofrido, falecido, ganhei um mal, e resolveu ter o melhoramento que não foi conseguido. Entretanto, até isso, venho tendo na doutrina e na jurisprudência um tratamento mais, até certo ponto, benevolente para o médico.